Daniel, capítulo 2, nós estamos com o desafio de pregar em todo o livro do profeta Daniel, e nós já tivemos o privilégio e o desafio de expor Daniel, capítulo 1, e agora vamos expor Daniel, capítulo 2. Próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós retornaremos com o momento, a gente chama de culto infantil, mas é um momento de palavra, de instrução específica para os nossos pequeninos de 2 a 10 anos. Então, próxima semana, não é isso, tia Yasmin, a tia da salinha, que na salinha se transforma na pregadora da palavra de Deus. Então, semana que vem nós retornaremos. Queridos, o livro de Daniel, ele tem como propósito mostrar como se adora a Deus, como se ama a Deus num mundo hostil. E a minha oração é que você leia Daniel e seja profundamente encorajado com a vida de Daniel. Daniel era semelhante a nós, seus amigos eram semelhantes a mim e a você, mas Daniel era um verdadeiro servo de Deus. É claro que nem todos que se dizem obreiros do Senhor são verdadeiros obreiros. Há falsos obreiros. E a Bíblia profetiza sobre isso. Mas a Bíblia também fala de falsos cristãos. Fala daqueles que dizem ser do Senhor, mas na verdade a vida não tem evidência nenhuma de que pertencem ao Senhor. Ao mesmo tempo que Daniel, ele nos encoraja a nos relacionarmos com esse Deus vivo, eu espero que Daniel também nos sirva para testar a nossa fé. Sirva para que eu teste a minha fé e que você teste a sua fé. Diz assim, Daniel capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as suas casas serão reduzidas às ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho a estes seus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer as palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu um decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei,
que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim sabedoria, mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: o Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros.
Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado o reino será forte, por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que no monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Amém. Você vai poder ir dormir em paz, crendo que você conseguiu ler um capítulo todo da Bíblia hoje. Louvado seja Deus por essa experiência maravilhosa. Que talvez até agora, dia 9 de março, você não tenha lido um capítulo da Bíblia. Espero que não. Queridos, como nós falamos ao ler Daniel capítulo 1, esse era um reino hostil. A Babilônia era um lugar difícil, árido, para um servo do Deus Altíssimo viver. Não havia amenidades em relação ao Deus de Israel. Era um governo tirano, era um governo absolutista, era um governo que não se preocupava com a opinião do povo, era um governo que não decidia as coisas pela vontade da maioria. Pelo contrário, predominava aquilo que Nabucodonosor queria. E Nabucodonosor era, de fato, um líder ensimesmado, mimado. Você imagina esse homem, cada sonho que ele tem, e a gente vai ver isso ao longo de Daniel, é uma ameaça de morte. Cada sonho que ele tem, ele ameaça as pessoas. Se não conseguirem revelar, elas morrerão. Mas ainda que esse contexto fosse difícil, e não tão diferente dos nossos, a gente observa esses jovens arrojados, que temem a Deus, e no que diz respeito a glorificar a Deus, eles permanecem firmes. Eles ousam e permanecem ousados na fé no Senhor. Há muita semelhança entre o contexto de Daniel com o nosso contexto. Ambos eram secularizados e eram contextos mundanos, onde a vida, o trabalho, o casamento, a adoração, a organização da cidade, a arte, a música, todas as coisas, elas eram planejadas, executadas, sem considerar a vontade de Deus, sem considerar a palavra de Deus. Deus não era considerado nesse lugar. Deus era desprezado por essa nação. E nós vivemos um tempo assim. Você pode dizer, não, nós somos mais de 40 milhões de cristãos na nossa nação. Em sua maioria, cristãos nominais. Em sua maioria, cristãos que desprezam a Deus quando desprezam a sua palavra. Porque nós evidenciamos
que consideramos Deus e a sua vontade quando consideramos a sua vontade revelada. Nesse capítulo 2, onde Nabucodonosor ele tem um sonho com uma estátua gigante, e o texto vai dizer que era uma estátua terrível. Ela é descrita assim. Nós vemos aqui Daniel, por meio da sua teologia, demonstrando o equilíbrio entre as verdades que ele crê e a prática. Entre sua convicção de fé e as suas decisões do dia a dia. Para Daniel, Deus é grande. E Deus é tão grande que ele não pode viver de forma descompromissada servindo a esse Deus. Deus é tão amoroso que ele não pode viver nesse mundo sem amar a Deus. Deus é dono da sua vida de modo tão completo que ele não pode deixar de consagrar toda a sua vida a Deus. Ou seja, as convicções de Daniel são vistas nas suas decisões, nas suas escolhas, na sua prática. Deus é o Deus maravilhoso que na vida de Daniel se revela como um Deus maravilhoso para ele. Quando a gente observa no capítulo 1, o texto diz que quando Daniel revela o sonho do rei, Deus havia lhe dado sabedoria para discernir sonhos e visões. No capítulo 2, mais uma vez Daniel ele vai orar dizendo que Deus é o Deus que dá sabedoria. A partir do versículo 20, ele dá sabedoria, ele dá poder. Deus é o Deus que dá inteligência. Mais uma vez o texto vai dizer no versículo 21, sabedoria aos sábios. Versículo 22, porque me deste sabedoria e poder. Daniel é alguém que entende que não pode viver nesse mundo adorando a Deus, tendo uma fé firme, se não tiver sabedoria. Deus dá conhecimento, Deus revela a sua vontade, mas Deus não faz de nós pessoas tapadas, pessoas tolas, pessoas alienadas da sua vontade e sem sabedoria para que a gente tome a decisão certa. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Sabedoria é saber qual é o caminho, escolher o caminho. Daniel diz, é Deus quem nos dá sabedoria. É Deus quem cuida do seu povo. Nabucodonosor tem um sonho, ele ameaça matar todos aqueles que poderiam, ou na verdade deveriam revelar o sonho, mas não conseguiriam e confessam isso. Olha, a ciência desse mundo, as religiões desse mundo não podem solucionar o problema de Nabucodonosor. É um povo autossuficiente, é um povo que vive como se Deus não existisse, mas que no momento da calamidade, por favor, ore por mim. Por favor, peça ao seu Deus. Então há uma revelação clara de que os deuses deste século, assim como eram no tempo de Daniel, são limitados, são fracos, são falhos. Daniel deixa claro que há somente um Deus, o Deus do céu. E é esse Deus quem revela o mistério. É esse Deus que conhece e sonda os corações. Diante desse grande pesadelo, Daniel o pesadelo de Nabucodonosor, ele vai manifestar uma similaridade entre a vida dele e a vida de José. José também era um escravo, ele era um exilado, que chegou a ser governador. Criaram um cargo no Egito para José, para que José pudesse gerir aquele tempo de crise, ou 7 anos de bonança, de prosperidade, 7 anos de fome. Então ele foi escolhido e preparado para conduzir. Um homem que revelou o sonho de Faraó. Daniel era um homem que revelava sonhos, mas há uma peculiaridade. Daniel não só dizia qual era a interpretação, ele dizia aquilo que o próprio homem não havia revelado, não havia falado. Então há algo não visto ainda nas Escrituras,
o Deus que conhece os corações, é o Deus que fala e revela a sua vontade por meio de Daniel, de José e de tantos homens na Bíblia. O nosso Deus é o Deus que continua falando, amém? É o Deus que continua revelando a sua vontade, o nosso Deus é o Deus vivo. Mas observe que em Hebreus, capítulo 1, diz que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, nestes últimos dias, nos tem falado pelo seu Filho. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Deus, quando a sua revelação ainda não estava completa, finalizada, terminada, quando Deus tinha ainda coisas a revelar sobre a salvação, quando Deus tinha coisas a revelar sobre como vivermos para agradá-lo, sobre a santidade, quando Deus ainda tinha coisas para revelar sobre a vida no porvir, sobre a consumação dos séculos, Deus foi revelando progressivamente por meio de sonhos, de visões, usando os profetas com as suas características, com a sua maneira de ser, mas revelando a sua vontade. Mas chega um momento da história que Cristo se faz carne e esse é o momento da revelação final de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, tudo que nós precisamos saber para sermos salvos e para vivermos para a glória de Deus, nós já temos. Nós já temos. Diante disso, não é próprio de cristãos em nossos dias buscarem sonhos, visões, para saber quais decisões devem tomar. O que eu vou fazer? Onde eu vou morar? Com quem eu vou casar? Onde eu vou trabalhar? E é tentador para nós dizer assim, Deus, usa o pastor, usa o professor da escola dominical, usa aquela irmã que eu sei que é de oração, para que no momento ela diga, assim diz o Senhor. Aí você, opa! Até na igreja presbiteriana tem novas revelações. Mas a gente não encontra em nenhum texto do Novo Testamento uma ordem, um mandamento. Nós temos descrições, mas nós não temos mandamentos para que cristãos desprezem a palavra de Deus e busquem. Eu sonhei com um cavalo que tinha um cano de descarga. Eu sonhei com um pombo que tinha corpo de cachorro. O que isso significa? Eu sonhei que eu estava caminhando na Ricardo Quitete e veio uma cachoeira e daqui a pouco veio fogo e o chão se abriu e de repente um gato miou. Gente, o que isso significa? Não sei. Não sei. São impressões que nós temos, imagens, e nem todos os sonhos têm sentido. Então há pessoas que elas ficam, olha, eu tive um sonho muito estranho. Queridos, o que a gente precisa viver, conhecer para agradar a Deus, está na palavra de Deus. Você quer conhecer sobre Deus? Jesus é a expressão exata do seu ser. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora, se a gente quer saber como um homem perfeito deve viver, como uma pessoa perfeita deve viver para agradar a Deus, a gente olha para Jesus, porque Ele é o homem perfeito, diz as Escrituras. Então, não há nada mais que a gente precise saber para sermos salvos. Sabemos que Jesus morreu, sabemos pelos 10 mandamentos, pela lei de Deus, como tomar decisões para a glória de Deus, e o Senhor usa, é claro, na multidão de conselheiros a sabedoria, Deus usa aqueles que adquiriram sabedoria pela palavra de Deus, por andar com o Senhor, não só por ter cabelo branco, não só por serem idosos, não. Tem muito idoso que não tem sabedoria bíblica. Mas tem muita gente que tem caminhada de experiência de vida e que amam a palavra do Senhor, que se deleitam na palavra do Senhor. E que podem nos aconselhar, olha, a palavra diz isso. Na minha caminhada eu já vi muitas pessoas tomando decisões dessa forma, daquela forma, né, e colhendo os frutos das suas escolhas, daquilo que elas semearam. Então, meu querido irmão, assente no seu coração a dependência da palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus. Cuidado com aquilo que você extrai da palavra. Aqui é um texto que descreve um momento da história do povo de Deus, onde Deus falava por sonhos e visões. Cremos que Deus faz milagres? Cremos. Cremos que Deus cura? Cremos. Cremos que Deus é o mesmo? Cremos.
o fato de crermos que Ele é o mesmo não significa que Ele fará as mesmas coisas sempre. Então, que a gente possa se apegar à palavra de Deus. Do verso 14 ao verso 23, a gente tem aqui Daniel e seus amigos com um caráter aprovado. Esses 4 jovens judeus já haviam demonstrado firmeza no capítulo 1, tomando decisões, permanecendo firmes, ensinando para nós que jovens e adolescentes também conseguem e podem viver para a glória de Deus, que podem ser preparados, que podem ser instruídos, mas que a fé não é algo que deve ser vivida depois dos 30, depois dos 40. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 119, verso 9 até o verso 11 o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é: observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esses jovens foram aprovados porque eles guardaram a palavra de Deus. Quando lemos o capítulo 1 de Daniel, acredita-se que esses jovens chegaram na Babilônia com 15 anos. Mas no capítulo 1 diz que eles passaram por 3 anos de teste. Lembra do teste da alimentação, o teste de se ambientar na cultura, o teste do idioma? Passaram por esse teste, foram treinados na Babilônia e foram apresentados a Nabucodonosor no capítulo 1. Provavelmente eles tinham 18 anos. Daniel aqui tinha 18 anos. (18 anos) é um tempo suficiente para Deus usar nossas vidas. É um tempo importante para que a gente seja útil nas mãos do Senhor. Com 18 anos, a gente não pode pensar só em namoro, só em trabalho, coisas importantes, coisas boas, planejar a vida, mas a gente tem que pensar como que a gente vai servir a Deus por meio dessas coisas. Capítulo 2, verso 14 ao verso 16, a gente vê o caráter deles aprovado quando eles apresentam uma ousadia temerosa. Verso 14 ao verso 16, Daniel, ele se aproxima do chefe do rei de Arioque, dizendo assim: que decreto é esse? Que pressa é essa que o rei tem? Por que essa urgência do decreto? Arioque conta a história para ele do sonho, e o texto vai dizer que ele fala com prudência a esse chefe. Ou seja, ele tem coragem para falar, mas ele não é um tolo para falar de qualquer maneira. Ele é jovem, mas ele recebeu sabedoria de Deus. Ele tem coragem, ele tem ousadia, mas ele também tem prudência. E quando ele se apresenta diante do rei, a gente observa que as suas palavras são cuidadosas, escolhidas, peneiradas. Ele fala com zelo. O texto vai dizer, no versículo 16, que Daniel pede exatamente aquilo que Nabucodonosor não queria dar. Ele pede tempo, me dê tempo. Mas o que diz o verso 17 e o verso 18, vai dizer que Daniel não estava querendo engambelar, querendo enganar, não eram palavras e um pedido de tempo sem propósito. Do verso 7 ao verso 18, vai dizer que Daniel, então, depois de ser concedido o tempo, ele procura Ananias, Misael, verso 17, e Azarias, seus companheiros, para quê? Para pedi-los, para que eles orassem. Intercedam por mim. Mas Daniel diz, intercedam por vocês também. Porque se eu não revelar aquilo que Nabucodonosor sonhou, não morrerão só os encantadores, os magos, caldeus e da Babilônia, morreremos também nós. Então é uma oportunidade que Daniel chama seus amigos para orarem. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos pedir direção ao Senhor. Vamos pedir que Deus nos dê sabedoria. Vamos pedir que Deus nos dê entendimento. O capítulo 2, esse verso 17 e 18, é um vislumbre
daquilo que todo o livro de Daniel evidencia sobre a vida de oração de Daniel. No capítulo 2, verso 17 a 23, no capítulo 6, no verso 10, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 19, nós temos orações. Orações. Uma fé ousada, uma fé que permanece firme, ela não é solitária, ela não caminha por um entendimento desacompanhado de oração. Oração individual, mas oração também em grupo. Orem por mim, disse Daniel. Oremos uns pelos outros. Você acha que você precisa orar por alguém? Você acha que alguém precisa orar por você? Essa descrição é aquilo que nós temos com muita clareza ordenado no Novo Testamento. Orai uns pelos outros. Isso é mandamento. Orai uns pelos outros. Como é encorajador a gente saber que tem pessoas que oram por nós. Eu sou filho da Igreja Presbiteriana de Parque Aurora. Eu me lembro quando eu pastoreava lá em São Francisco de Itabapoana, um presbítero da igreja dizia: olha, tem uma irmã da igreja que toda reunião de oração ela ora por sua vida. Que maravilha, gente. Que maravilha. É alguém que sabe que de fato eu sou pecador, limitado e preciso da graça de Deus, preciso do cuidado de Deus. Como é bom sabermos que pessoas oram por nós. Mas como é importante também que a gente ore pela vida dos outros. Que a gente ore uns pelos outros. Todas as quintas-feiras nós temos aqui reunião de oração. É uma oportunidade da gente colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. A gente pode orar em casa, mas no Novo Testamento diz que a igreja se reunia para orar. Não é possível que no Antigo Testamento os irmãos oravam, no Novo Testamento há um mandamento para orar, e só eu e você achamos que a gente pode viver sem reunião de oração. Algo estranho, algo esquisito na nossa fé. A gente tem se apropriado de uma espiritualidade diferente das Escrituras. A gente coloca um monte de coisa na nossa vida, e a gente olha para Daniel, que era um governador, que era um político, que era um homem responsável, mas que tinha tempo para orar. Que orava continuamente. A Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Eu oro em minha casa. Que bom, meu irmão, que você ora na sua casa, mas é para orar também com o povo de Deus. Para se reunir para orar. Então, esse ponto aqui deixa claro para nós que o caráter, aqueles foram aprovados em meio às tentações, em meio às dificuldades, porque eles eram homens dependentes de Deus, e dependiam de Deus orando, e dependiam de Deus demonstrando para os outros também que eram limitados. Como é bom a gente saber que a igreja do Senhor, ela ora. Mas caminhando, Daniel ele vai deixar claro algo maravilhoso. Nós temos as nossas vidas, nós temos as nossas dificuldades. Daniel e os seus amigos são personagens com problemas individuais, peculiares. Mas Daniel ele não perdeu de vista que ele está dentro do grande plano de Deus. Que ele está vivendo como um personagem na grande história da redenção. E ele diz isso para Nabucodonosor. Nabucodonosor, o Senhor é rei de reis. Por que rei de reis? Porque Nabucodonosor estava subjugando, dominando nesse tempo sobre o Egito, sobre Judá, sobre nações vizinhas. Então ele era rei que dominava reis, reis que subjugava reis. Mas ele diz assim, olha, Nabucodonosor, na sua perspectiva, na sua visão limitada, o Senhor é o maior, é a autoridade maior, é quem mais domina. Mas Nabucodonosor, a verdade é que há um grande rei que está usando a minha vida, está usando o seu reino, está usando a sua vida para revelar quem ele é, para revelar o seu plano, para revelar o seu grande amor. Se você observar, o que Daniel faz aqui no capítulo 2, é aquilo que o pastor Heber Campos Júnior chama de
apologética ofensiva. É uma aparente contradição, porque a apologética é a defesa da fé. E uma defesa da fé ofensiva é alguém que, de fato, de forma ativa e objetiva, defende a sua fé. Não é alguém que fala acanhadamente sobre Deus. As expressões que Daniel usa para Nabucodonosor Nabucodonosor, há um rei acima, há um rei maior. Esse sistema está falido. Então ele não teme dar a razão da sua fé. O apóstolo Pedro vai dizer isso: olha, quando pedirem a razão da sua fé, você dê. Fale de Cristo, aquele que é o Senhor, santificado no seu coração, e dê a razão da sua fé. Se você observar aquilo que Pedro vai dizer, é maravilhoso, porque no capítulo 3 de 1 Pedro, no verso 15, ele não diz só para fazer apologética, mas ele diz: tenha certeza de que Cristo ele é santificado no seu coração. Porque eu posso ser um ateu, um acadêmico, e me enveredar pelo caminho da defesa, da argumentação, da arrogância. Imagina um incrédulo, um falso cristão, argumentando com o outro: não, Jesus é Deus. Jesus é o Senhor, mas Ele não é o Senhor da minha vida. Mas eu estou lá dizendo: olha, não há outro Deus como o Senhor. Então ele diz, antes de defender a fé, que Cristo seja de fato o Senhor exaltado na sua vida, no seu coração. Porque senão a nossa defesa da fé nada mais passa do que uma incoerência, uma arrogância, uma vaidade, o objetivo de vencer o debate. Quando Daniel ele vai descrever a visão de Nabucodonosor, de uma estátua, versículo 31, imensa, e ele fala da sua cabeça de ouro puro, do peito, verso 32, e braços que eram de prata, o ventre e os quadris que eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de parte de ferro e parte de barro. No fim, Daniel ele vai dizer: olha, nesse sonho há um significado. Babilônia passará, medos e persas passarão, Alexandre Grande passará, o Império Romano também passará. Haverá divisões de reinos que serão menores do que o seu, Nabucodonosor. Mas há algo significativo. Uma pedra versículo de número 35. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E essa pedra, disse Daniel, ela não foi cortada com auxílio de mãos humanas, ou seja, não é ação de homem, ela não é grande por causa dos políticos, por causa dos reis. Essa pedra, ela vai destruir, ela vai aniquilar esses reinos. Esses reinos passarão. E Daniel vai dizer, surgirá então um outro reino. Um reino que não terá fim. Um reino que será perene, contínuo, eterno, que não acabará. Que começará pequeno, mas que se tornará como uma grande montanha que encheu toda a terra. Do que Daniel está dizendo? Ele está falando, Nabucodonosor, o Senhor faz parte de um plano, para que no tempo certo chegue até nós o reino de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Eis que é chegado entre vós o reino de Deus. O reino de Deus, ele começou pequeno. Jesus disse como um grão de mostarda, a menor de todas as hortaliças, que depois de crescida é a maior de todas. O reino começou pequeno, a manifestação do reino começou pequena na Judéia, mas o reino de Deus chegou até Campo dos Goytacazes. 2025 anos depois.
Os reinos passaram, os reis passaram. Daniel orou no capítulo 2 dizendo que o nosso Deus é o Deus que estabelece reis e também os faz cair. Ele remove reis, verso 21, estabelece reis. Nabucodonosor, o Senhor vai passar. Mas o reino estabelecido de Deus durará para sempre. Se manifestou na história, na pessoa do seu Filho Jesus. Desfrutam da vida nesse reino aqueles que confessam Jesus, não só como Salvador, mas Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Somos seus servos, somos seus súditos e vivemos na dimensão do reino. Mas esse reino durará pelos séculos dos séculos. Deus, Ele é o Senhor de todos os reinos, Ele é o Senhor antes da fundação do mundo e continuará sendo o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Essa mensagem que Daniel traz é uma mensagem extremamente encorajadora. Eles estão cativos, não sabem como as promessas feitas ao povo de Israel, elas se cumprirão, e o Senhor diz, olha, no futuro, eu restaurarei o reino, e eu estabelecerei aquela mesma promessa que é feita ao descendente de Davi, que reinaria, e o seu reino não teria fim, não era de um reino humano, um trono, um rei físico, mas é um reino espiritual. É um reino que opera, sobretudo, nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida. Queridos, nós não cremos em teologia de domínio. Nós não cremos que a igreja ela vai dominar a sociedade quando a gente seguir algumas estratégias, alguns domínios em áreas, em posições, em profissões. Deus vai usando a sua igreja, à medida que Ele vai convertendo, o pessoal vai para o campo trabalhar na enxada, vai para a indústria, vai embarcar, vai fazer cirurgia e vai vivendo uma vida evidenciando aquilo que o Senhor vai operando no coração. Esse reino de paz que Jesus falou, ele vai se estendendo à medida que o nosso coração, que não era reconciliado, a nossa vida, que era uma vida de inimigos de Deus, é pacificada com Deus. Nós vivemos como súditos, não inimigos do rei, mas em paz com o rei. Daniel traz uma mensagem de esperança. O reino começará, mas ele jamais deixará de existir. Eu quero concluir dizendo que Daniel, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 9, há uma declaração sobre a identidade da igreja. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é Daniel, vivendo num mundo hostil. Um jovem com sonhos, com projetos, com ideais, longe dos seus pais, longe de Israel, longe da teocracia, mas ele está numa terra hostil anunciando as virtudes de Deus, dizendo quem Deus é, falando do poder de Deus. Daniel sabe que Deus usa as nossas profissões, Ele usa a nossa vida para apontar para Ele, para o Senhor, para o nosso Deus. Meus irmãos, que a gente possa se consagrar ao Senhor como instrumento nas mãos do Senhor. Que a gente possa se dedicar a Deus. Que a gente possa ter mais compromisso com o Senhor. Nós caminhamos numa geração muito descompromissada. Uma geração que muitas vezes falta aos nossos olhos sinais e evidências de uma compreensão de quem é Deus. Falta muitas vezes no nosso meio evidência da grandeza de Deus na nossa vida, por meio dos nossos atos. Que a gente possa ser útil na mão de Deus, que a igreja glorifique o Senhor, seja qual for a situação, aproveitando a oportunidade para testemunhar de que Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque Daniel nos serve como fonte de encorajamento, despertamento.
Obrigado que a vida de Daniel mostra um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, desejos, vontades, mas que, salvo por tua graça, sustentado, ó Deus, por teu amor, viveu, ó Deus, conciliando doutrina com prática, conciliando fé com ação. E como disse Tiago, fé sem obras é morta. Fé que não se evidencia não é fé verdadeira. Ó Deus, que haja uma profunda admiração em cada um de nós pelo Senhor. E mais uma vez pedimos, Senhor, pela ação e poder do Teu Espírito, que a gente saia daqui mudado, Senhor, que a gente saia daqui transformado, Pai. Ó Deus, como diz Daniel no capítulo 9, que haja em nós o corar de vergonha. Ó Deus, que o nosso rosto possa expressar o constrangimento ao olhar para a nossa vida e ao olhar para o Teu amor, ao olhar para a maneira como temos caminhado, para a falta, Deus, de dedicação, de fervor, Deus, espiritual, falta de fome e sede do Senhor, diante de tão grande amor, Deus. Tu és o Deus que intervém, Tu és o Deus presente, e por isso nós queremos viver para a glória e louvor do Teu nome. Restaura a nossa vida, Deus, quando reconhecemos que precisamos viver numa nova realidade de vida. Renova o nosso coração, ó Deus, que muitas vezes patina entre a clareza do que precisamos fazer diante de quem somos, de quem declaramos e professamos ser, mas que quando chega, ó Deus, no dia a dia, a gente não consegue mudar, Deus. Nós somos devorados, somos consumidos por uma vida mundana. Ó Deus, que as preocupações, que as angústias, que as riquezas desse mundo não sufoquem a Tua palavra no nosso coração, mas que a Tua palavra, Deus, possa frutificar a 30, a 60, a 100 por um, ó Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.